Deus vê a tua aflição. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre o texto de Salmos 69, os versos de 13 a 16. E eu peço você também que fique comigo até o final desse vídeo, curte, compartilha, porque Deus vai falar com você e vai falar com as pessoas com as quais você compartilhar. O texto diz assim: mas eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Olha, esse salmo aqui é um salmo de Davi, né? E pelo que a gente observa aqui do salmo, a gente observa que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava aflito, ele estava em desespero, ele estava provavelmente fugindo, né? Davi ele foi muito perseguido por Saul, pelo exército de Saul também, porque Davi era um homem que carregava a presença de Deus. E Saul, o rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha muita inveja de Davi. E na verdade, era uma batalha espiritual porque Davi já havia sido ungido rei de Israel, porque Saul não estava cumprindo com o propósito de Deus. Saul era infiel a Deus, infiel à palavra do Senhor, e por conta disso Deus havia ungido Davi como rei, mas tudo isso foi em segredo. Mas o inimigo das nossas almas sabia disso, e existia uma batalha por conta disso, uma batalha contra a vida de Davi. Davi enfrentou muita aflição, muita perseguição, e em vários momentos Davi precisou orar, clamar a Deus, pedir ao Senhor que o livrasse dos seus inimigos, que o livrasse dos seus perseguidores. E nesse texto aqui é mais um texto que vem falar ao nosso coração, vem nos fazer refletir sobre a importância da gente buscar o Senhor, porque Ele vê a nossa aflição e Ele não é um Deus sádico que fica olhando a tua aflição e fica lá do céu assim: ó, tá sofrendo aflição, vou deixar morrer. Não é, Ele tá atento ao teu clamor, como fez Davi, como quando ele disse: no tempo oportuno elevo a ti a minha oração. Meu querido, minha querida, qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno de orar é agora. O tempo oportuno de orar é você levantar, e a primeira coisa que você for fazer é você estar em oração. Eu não sei se o teu tempo oportuno vai ser de madrugada, vai ser de noite, se o teu tempo oportuno vai ser o dia todo. Eu não sei qual vai ser o teu tempo oportuno, mas priorize um tempo de oração. Ele diz: tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me. Olha a oração de Davi. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Ele clama aqui por libertação dos seus inimigos, aqueles que o odiavam, mas não odiavam no silêncio. Eles estavam perseguindo Davi e Davi precisava fugir. Olha, era um homem ungido de Deus, ele sabia da promessa do Senhor sobre a vida dele, era um homem temente de Deus, era um adorador do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e teve um período que ele teve que viver fugindo dos seus inimigos. Mas ele orava e Deus o ouvia. Ele diz: não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sua boca sobre mim. Aqui Davi, ele rasga o coração dele com o Senhor. Ele diz tudo o que ele está sentindo. Ele percebe que a qualquer momento ele pode morrer. Então ele pede a Deus: Senhor, não deixa que a cova venha se fechar sobre mim. Não permita, Senhor, que as profundezas me engulam. Então ele começa a falar para Deus aquilo que ele sente. Ele começa a abrir o seu coração para o Senhor. É isso que a gente precisa fazer também. Seguir aí o exemplo de Davi. Ele diz: responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Aqui ele está insistindo e ele está apelando pelo amor de Deus. Ele diz: por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Olha, essa oração de Davi é um grande exemplo do que a gente deve fazer. A gente precisa buscar o Senhor continuamente, se humilhar diante do Senhor e crer que Deus ele vai responder a nossa oração, suprindo as nossas necessidades, nem sempre fazendo a vontade da gente, mas suprindo as nossas necessidades dentro daquilo que ele sabe que a gente precisa. No caso de Davi, se você for pesquisar na história dos livros, não só dos Salmos, mas lá em 1ª, 2ª Samuel, né, os livros que contam lá a história de Davi, da unção de Davi, e depois, quando Davi toma posse do trono, você vai entender que Davi ele passou anos de perseguição,
anos orando ao Senhor, mas chegou o momento que Deus deu livramento de todos os inimigos. Chegou o momento que o rei perseguidor de Davi, Deus permitiu que ele morresse numa batalha e ainda permitiu que ele não deixasse sucessor ao trono. Sabe por quê? Para que a palavra do Senhor se cumprisse, para que Davi tomasse o trono. Davi não fazia parte da família de Saul. Quem fazia parte era Jonatas, e que era o filho de Saul e era um grande amigo de Davi, mas Deus não permitiu que Jonatas vivesse para tomar o trono, e ali Deus fez com que Davi tomasse o trono. Sabe o que a gente vai aprender com essa lição? Precisamos fazer como Davi. Ele diz: no tempo oportuno, ora ao Senhor. Ore você, tenha você uma disciplina de oração, porque quem ora, a resposta é certa. Davi orou várias vezes, clamando a Deus livramento, e era assim, Davi orava: Senhor, me livra dos meus inimigos, me livra do atoleiro. Aí Deus dava um livramento, Deus dava um escape. Depois de um tempo vinha outra perseguição, tudo era propósito. E ele orava de novo, ele clamava de novo, e vinha Deus e dava livramento de novo. E vinha Deus e abençoava. Foi como se ele estivesse pulando num rio, de pedrinha em pedrinha, para não se afogar, não se afundar na água. Mais ou menos isso. Até chegar o tempo oportuno da promessa do Senhor se cumprir na vida dele, todos os inimigos caírem por terra e ele assumir o trono como rei e continuar sendo uma pessoa temente ao Senhor e testemunhando do poder de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei qual a aflição que você tem passado. De repente você está triste porque você perdeu uma pessoa querida, você está angustiado porque você perdeu o emprego, você está triste porque você não tem condições de pagar as suas contas, mas Deus, ele olha para você, ele vê a tua aflição. De repente você está sofrendo com uma dor no corpo, uma dor na alma, uma depressão, um trauma, uma tristeza, uma angústia. Deus, ele vê a tua aflição e ele deseja ouvir a tua oração. Então, o tempo oportuno de orar é hoje. Abra a sua boca. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer responder a sua oração. Você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, eu te convido hoje a conhecer. Você tem uma Bíblia? Se você não tem uma Bíblia, você pode começar a ler a Bíblia também pela internet. Você pode começar a ler pelo livro de João. É um livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. E ali Deus vai falar com você. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e creia. Comece a orar. A oração é uma conversa que você tem com Deus. É como se fosse você conversar com uma pessoa querida, uma pessoa amada que vai te entender, que vai te aceitar, que não vai te criticar. É alguém com quem você pode ouvir, abrir o seu coração e ser ouvido. Chame a presença do Espírito Santo e você vai sentir aí onde você estiver, porque é isso que ele manda eu falar para você hoje. Eu quero orar por você. Deus Santo, forte e poderoso, louvado seja o teu nome. Eu te louvo por essa palavra que fala primeiro comigo. E Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela vida dessa pessoa que está aí comigo até agora. Supra as necessidades dela, Pai. Visita ela hoje, que ela sinta no ambiente que ela está a presença doce, santa, poderosa, maravilhosa do teu Santo Espírito. Dá para ela um tempo próspero, produtivo, proveitoso. Alivia a aflição, alivia, Senhor, a dor da alma. Deus, supre suas necessidades e que se ela ainda não recebeu Jesus, ela receba hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique você na paz do Senhor Jesus. Um abraço.